Dando início a este painel que tem por tema Reforma Trabalhista, Constitucionalidade, Convencionalidade e Contemporaneidade, para conduzir os trabalhos e presidir a mesa, convidamos Sua Excelência, Deputado Federal Patrus Ananias. Como painelistas, convidamos o advogado e professor da Universidade Federal de Mato Grosso, o senhor Valério Mazzuoli, e a professora da UFMG, Daniela Muradas. Senhoras e senhores, iniciando então este painel, inicialmente ouviremos o presidente da mesa, Sua Excelência, Deputado Federal Patrus Ananias. Vou dizer que eu fui censurado. Boa noite. Vixe Maria. Mas o som. Eu quero saudar todas as pessoas que aqui estão presentes, ministros, desembargadores, juízes, integrantes do Ministério Público, professoras, professores, estudantes, demais pessoas presentes a este Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da ANAMATRA. A minha tarefa aqui é apresentar os palestrantes e passar a palavra para eles. Eu confesso para vocês que eu tinha feito até um roteirozinho aqui, falar uns 10 minutinhos, mas já fui alertado que não devo falar, devo passar direto aqui para os expositores. Talvez no final a gente possa dizer alguma coisa. Eu quero falar um pouquinho, né? Mas nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu quero apresentar aqui o professor Valério Mazzuoli, advogado e professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Dr. Valério Mazzuoli é pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Clássica de Lisboa, sob orientação do professor catedrático Jorge Miranda, 2011, doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008, aprovado com nota máxima e com voto de louvor summa cum laude, por unanimidade. Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2003, aprovado com conceito máximo e com distinção pela banca examinadora. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Presidente Prudente, 2001, com a maior média geral entre os concluintes de sua turma. Atualmente, professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso, aprovado em primeiro lugar no concurso público de provas e títulos de ingresso na carreira, 2008, fundador e primeiro coordenador do programa de mestrado em Direito Agroambiental da Universidade Federal de Mato Grosso, coordenação na gestão 2009 e 2011, coordenador adjunto na gestão 2015 e 2017 e 2017 e 2018, professor do programa de mestrado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade Itaúna, Minas Gerais, professor convidado dos cursos de especialização da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Universidade Estadual de Londrina, consultor jurídico internacional, conferencista e parecerista. Em 2004, recebeu o título de professor honorário da Faculdade de Direito e Ciências Políticas da Universidade de Huánuco, no Peru. Membro titular da Sociedade Brasileira, uma aguinha aqui vai ser necessário para acalmar a garganta sexagenária. Começa. Membro titular da Sociedade Brasileira de Direito Internacional
e da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas. Foi coordenador jurídico da Revista de Direito Internacional e del Mercosur, editora La Ley Buenos Aires, e consultor da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos da América. Em Direito Internacional do Meio Ambiente, no Programa Iniciativa para a Liderança da Conservação Amazônica no Brasil. Possui vários livros jurídicos publicados, com destaque para as áreas do direito internacional público e dos direitos humanos, sendo referência constante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Parecerista ad hoc de vários periódicos de relevo nacional e internacional. Tem diversos ensaios estampados em revistas jurídicas especializadas, brasileiras e internacionais, bem como em livros jurídicos nacionais e estrangeiros. Tem experiência na área do direito, com ênfase para o direito internacional público, direito internacional privado, direito constitucional e direitos humanos. Eu passo agora ao currículo da professora Daniela Muradas, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Daniela Muradas é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Possui graduação 1999, mestrado 2002 e doutorado 2007 em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado em Sociologia do Trabalho pelo... Me ajuda aqui, professor Daniel. E ficha, o que quer dizer? Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Da Unicamp, Campinas, vice-presidente da Associação Latino-Americana de Advogados Trabalhistas. Em 2011, foi recebida na Universidade degli Studi de Roma, Universidade degli Studi de Roma Tor Vergata, como professora visitante. Ainda vou aprender a falar italiano um dia ainda. Bem, vai ser generosa. Foi membro do Conselho Universitário e chefe do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Enfatizei aqui, gente, porque é a minha cadeira lá na PUC Minas, né? Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: retrocessos sociais, direitos humanos sociais e trabalho docente. E trabalho decente, decente, esse mesmo dá certo, e trabalho decente. Eu, pela ordem aqui, quem vai falar primeiro? Já está acertado? Entre vocês aí? Não? Como é que está aqui? Ó? Vamos ver como é que está aqui a ordem. Aqui. Hoje é quinta-feira. Como é que é aquela ordem que vai ser? Então está certo, vamos seguir a ordem. Então, passo a palavra aqui pela ordem ao professor Valério Mazzuoli. Terá 20 minutos, não é isso? Com a tolerância necessária, né? A flexibilidade que for necessária. Bom, boa noite a todos e a todas. Um prazer, uma imensa alegria retornar num evento da Justiça do Trabalho. Quero agradecer essa presidência da mesa do deputado Patrus Ananias, a minha colega de universidade, irmã, Universidade Federal de Minas Gerais, a Daniela Muradas, e agradecer o convite para estar aqui nessa noite com vocês. Eu sou um professor e um advogado que não milito na Justiça do Trabalho, né? Eu não tenho nenhuma relação advocatícia e nem profissional com a Justiça do Trabalho. E todos os eventos da Justiça do Trabalho eu sou prestigiado para estar nesses eventos de trabalho. Isso deve ter uma finalidade, né? Porque os meus olhos são azuis, não são azuis. Eu acho porque a Justiça do Trabalho gosta de direito internacional. Essa é a verdade.
E a Justiça do Trabalho é a que mais nos orgulha hoje no Brasil, nos orgulhos internacionalistas, porque é a que mais aplica as normas internacionais de proteção de direitos humanos e é a que mais tem se dedicado a esse tema que eu vou aqui tentar em 20 minutos expor, do controle de convencionalidade. Eu me sinto muito honrado mesmo de estar aqui mais uma vez num evento nacional da Justiça do Trabalho, que prestigia o estudo do direito internacional público e dos direitos humanos. Eu que sou peixe fora d'água, né, na doutrina do direito do trabalho, me faço presente em todos esses eventos e sou convidado para ir em todos os tribunais regionais do trabalho e também em todos os eventos também regionais, menores, da Justiça do Trabalho do Brasil. Isso demonstra uma coisa, demonstra que a Justiça do Trabalho tem interesse pela área da minha especialidade, que é o direito internacional. Eu queria colaborar um pouquinho mais hoje, com umas reflexões breves no tempo que eu tenho, para falar um pouquinho desse aspecto do controle de convencionalidade das leis, né? Eu acho que todos nós já entendemos hoje a importância de controlar a convencionalidade das leis. Quando eu trouxe esse tema para o Brasil há 10 anos atrás, ninguém falava em controle de convencionalidade das leis no Brasil. E não se tinha ainda desvendado a mecânica do controle dessas normas. Qual o motivo da minha alegria? Que foi na Justiça do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho, que é a primeira vez na história do direito brasileiro que o controle de convencionalidade veio na ementa de um acórdão. Não obstante, depois o Supremo Tribunal Federal já tinha se referido a isso, depois que eu desenvolvi esse tema no Brasil, mas foi no TST, foi na Justiça do Trabalho que pela primeira vez se teve uma discussão sólida sobre o tema e que chegou a pertencer à ementa do acordo. E hoje em dia nem se fala o que os juízes do trabalho conhecem de controle de convencionalidade. Isso me deixa extremamente feliz, realmente é um regozijo de alegria para mim falar para magistrados trabalhistas desse tema. O que eu queria propor hoje, né? Qual que é a reflexão? No fundo, é não deixar a bola cair, não deixar a peteca cair. Porque nós estamos vendo hoje uma antidoutrina, vamos dizer assim, que está tentando desestimular os magistrados trabalhistas ao controle de convencionalidade das leis, sob o argumento de que o controle de convencionalidade pelo magistrado não é primário, é secundário, então que caberia a um tribunal internacional controlar a convencionalidade em primeiro plano e só subsidiariamente ao juiz nacional. Nada mais equivocado, basta ler o preâmbulo dos tratados internacionais para se entender que o controle de convencionalidade das leis é uma obrigação primária e em primeiro grau do magistrado. Isso provém de uma história que eu vou contar um pouquinho, que não tem a ver com a seara trabalhista, mas vem de toda uma jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que nos mostra que o efetivo controle de convencionalidade das leis é dos juízes e tribunais internos e não dos órgãos internacionais de monitoramento e de controle. Exatamente pelo fato de que o direito internacional, ele sim é complementar às jurisdições nacionais e essa se torna uma obrigação cada vez maior e mais premente do magistrado. Ou seja, compatibilizar as leis domésticas e o que está se debatendo hoje e na mesa antecedente, que é a mal-sinada reforma trabalhista, é exatamente aplicar e bem aplicar as normas internacionais de proteção de direitos humanos e proceder a esse exercício de compatibilidade vertical material, invalidando as normas que contrariem os preceitos fundamentais dos tratados internacionais ratificados e em vigor no direito brasileiro. Isso começou, no fundo, em 2006, quando lá no julgamento do caso Almonacid Arellano e outros versus Chile, o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, a Corte Interamericana, disse que seria obrigação do juiz, seria obrigação dos magistrados exercer um tipo, ela colocou essa palavrinha, um tipo de controle de convencionalidade das leis. 2 meses depois
num caso seguinte, no caso dos trabalhadores demitidos do Congresso versus o Peru, ela já mais firme, então, no seu propósito, ela retira essa palavrinha tipo e diz: é uma obrigação do juiz interno, é uma obrigação dos tribunais internos controlar a convencionalidade das leis, independentemente de outras normas ou outros contextos aplicáveis àquele caso concreto. É uma obrigação do magistrado abrir tanto a Constituição quanto os tratados internacionais ratificados pelo Estado, do qual esse juiz é longa-manos, e aplicar esse tratado no caso concreto, invalidando as normas domésticas que lhe forem contrárias. Aí já tem uma firmeza um pouco maior, porque já cria então uma obrigação primária do juiz interno em controlar a convencionalidade das leis. Mais um pouquinho à frente, no caso Montiel Flores versus México, a Corte Interamericana, ela realmente demonstra que, além dessa obrigação ser primária, essa obrigação tem que ser ex officio. Ou seja, não depende de pedido da parte. O juiz deve conhecer os tratados, o magistrado trabalhista tem a obrigação de conhecer as convenções da OIT em vigor no Brasil e compatibilizá-las com as leis internas em sentido contrário, e invalidar as leis internas em sentido contrário, porque o controle de convencionalidade ataca a validade das leis, não ataca a vigência. Eventualmente ela está perambulando nos compêndios legislativos de todos nós, assim como também o controle de constitucionalidade, mas ataca a validade e, consequentemente, o último degrau, que é o degrau da eficácia. Isso veio ainda nesse reforço, nessa evolução que eu estou fazendo muito brevemente, jurisprudencial, no sistema interamericano de direitos humanos. E aí, então, depois, o culminar, que vem no caso Gelman versus Uruguai, em 2011, em que esse mesmo tribunal vai dizer, e não é só a obrigação dos magistrados controlar a convencionalidade das leis, senão de todos os órgãos do Estado, todos os órgãos do Estado. Inclusive o CNJ tem que controlar a convencionalidade. Tem uma ementa do CNJ com controle de convencionalidade. O Poder Legislativo brasileiro exerceu uma vez já seriamente o controle de convencionalidade das leis, quando aquele famoso dispositivo de LOAS, né, que colocava o conceito de pessoa com deficiência para fins de recebimento do benefício assistencial, dizia que pessoa com deficiência, veja se tem cabimento uma coisa dessa, na lei brasileira, pessoa com deficiência é aquela totalmente, é tudo, incapacitada para a vida e para o trabalho. Ou seja, a pessoa com deficiência é aquela que não vive, é aquela que está morta. Totalmente incapacitada para a vida ou para o trabalho, está morta. O que aconteceu? O Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovou por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos, portanto, segundo a mecânica do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, conhecido de todos, e foi o primeiro tratado internacional incorporado com equivalência de emenda constitucional no Brasil. O que fez a Procuradoria-Geral da República? Propôs uma DPF, né, LOAS de 93, essa norma entrou com equivalência em 2009, não existindo inconstitucionalidade superveniente, a DPF. O que fez o Congresso? Aquilo que devia ter feito, revogou a norma e colou o artigo 1º da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em que os cidadãos se enquadram, né? E que coloca um conceito abrangente de pessoa com deficiência que permite um enquadramento na perícia. Então, perde objeto a ação no Supremo, graças a Deus, porque o Congresso Nacional, verificando, então, uma norma com equivalência de emenda constitucional, controlou legislativamente a convencionalidade das leis. Olha que bonito, não fazendo com que, então, se tornasse desnecessária a discussão judiciária. É exatamente o que se esperou, e isso, então, foi uma decisão internacional que ordena isso. Isso veio do caso Gelman versus Uruguai. Os poderes do Estado devem controlar a convencionalidade. Não pode só depender do Poder Judiciário. O Parlamento Federal controla a convencionalidade, porque ele aprova os tratados internacionais, ele referenda os tratados internacionais antes da ratificação do Presidente da República. Então, os documentos internacionais passaram pelo Parlamento. E depois o próprio Poder Executivo também, na sua missão de dar executoriedade à administração federal. Pronto, e estadual e municipal também controlar a convencionalidade das leis. Mas, querendo ou não, a obrigação primária, o grosso, ainda fica no plano do Poder Judiciário.
E cabe, então, ao juiz interno dar o exemplo desse exercício de controle. Como se não bastasse toda essa evolução jurisprudencial, agora, muito recentemente, 2016, num caso chamado Garífuna de Punta Piedra versus Suriname, aí a corte detalha mesmo. E agora, na 5ª edição do meu livro de controle, que sai pela Forense agora, não sei, nos próximos meses, eu já detalho esse aspecto também. E aí ficou um pouquinho mais difícil para dar sentença, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer isso com um brio incalculável e vão ter muito prazer em sentenciar nesse sentido. Além de controlar a convencionalidade primariamente ex officio, e além de compatibilizar as normas internas com os comandos, no nosso caso aqui, das convenções da OIT ratificadas e em vigor no Estado, tem que proceder a esse exercício de controle segundo os princípios internacionais, o ministro falava isso agora há pouco, os princípios internacionais aplicáveis a cada caso. Naquele caso, se tratava de princípios, se tratava de uma comunidade indígena, Garífuna de Punta Piedra. Então, naquele caso, além de controlar, compatibilizar as leis do Suriname com as normas internacionais em vigor naquele Estado, segundo os princípios internacionais regentes dos povos indígenas, e principalmente a Convenção 169 da OIT, que é a convenção quadro nesse sentido. E aí vocês imaginem, então, o refinamento de uma sentença dessa, saindo da seara trabalhista, que não é a minha, mas para dar o exemplo, vocês vão entender e vão aplicar a fórmula, que é o que nos interessa. Imagine, então, que se trate de uma criança. Que a sentença diga respeito ao direito de uma criança. Controlar a convencionalidade com base em todos os princípios internacionais dos direitos das crianças e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças. Mas não é só uma criança, é uma criança mulher. Todos os princípios internacionais relativos aos direitos das crianças e das crianças mulheres. E é uma criança mulher indígena. Criança, mulher indígena, nem precisa mais repetir. E é uma criança, mulher indígena com deficiência. Todos os princípios internacionais relativos às crianças, às mulheres, aos povos indígenas, pessoas com deficiência. É uma criança, mulher indígena com deficiência refugiada. Imaginaram? Imaginaram o refinamento que hoje pode chegar o controle de convencionalidade das leis, e eu sou o primeiro no Brasil, quando o magistrado me manda uma sentença dessa, a traduzir para o inglês e mandar publicar na OIT, que lá tem uma seção do direito dos estados. Eu sou o primeiro que faço isso. Passo para o inglês e para o francês e mando para a OIT publicar, porque ela publica, com todo gosto, uma sentença refinada dessa. Então, isso é hoje o ponto do controle de convencionalidade. Em 20 minutos, a teoria do controle todo mundo já conhece, mas é isso que precisava ser dito, é essa cerejinha no bolo que eu queria vir falar para vocês. O exercício do controle hoje está muito mais refinado. Tem um professor da Universidade de São Paulo que teima em dizer que não é função primária do juiz, talvez porque ele seja, não sei, do Ministério Público, não é função primária do magistrado controlar a convencionalidade. Quem diz isso é porque não tem a mínima noção do sistema. Quem diz isso presta um desserviço à nação brasileira, porque não conhece o sistema. Não conhece o sistema. Só para ficar no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, eu vou dar dados. Só para ficar no Sistema Interamericano. E esses dados são da OEA de 2017. Vocês sabem quantas petições por violação de direitos humanos a Comissão Interamericana recebe por ano? Em média, de 2.700 a 3.200, em média. Então, em média, 3.000 petições por ano. Dessas 3.000 denúncias ou queixas de violação de direitos humanos por ano, ela admite uma média de 19, de 3.000, ela admite 19. Dessas 19 que ela manda para a Corte Interamericana, a Corte Interamericana conhece 10. E de 10 ela dá provimento a 3 por ano. Por isso que desde o funcionamento do Sistema Interamericano nós estamos agora na sentença 300 e pouquinho, se é que chegou na 300. 300 sentenças. Em mais de 40 anos. Então a conta não fecha. A conta não fecha. É evidente de que 3.000 petições por ano, quando não são julgados 1 ou 2 casos, no Sistema Interamericano por ano. A Corte sabe disso. Por isso que ela fez essa evolução jurisprudencial, dizendo, vamos fazer desse limão uma limonada. Como eu sei que eu não tenho estrutura, como eu sei que eu não consigo julgar 3.000 casos por ano, eu julgo 3. E como eu sei
que uma questão aqui do Estado brasileiro muito dificilmente vai chegar, porque tem toda uma estratégia advocatícia para advogar na proteção de direitos humanos. Quem fala ao contrário, repita, porque não conhece o sistema por dentro, precisa estudar um pouquinho mais. Essa estratégia é ligada a grandes casos e grandes leading cases. Qualquer violação que aconteça aqui num bairro de Belo Horizonte, nem na outra vida, se tiver, vai chegar no sistema interamericano, porque não é um caso de grande representatividade. Precisa ter toda uma violação de direitos humanos de todo um povo indígena, por uma indústria extrativista, que matou todo um povo indígena, uma comunidade tradicional ribeirinha. Isso vai. Caso de desaparecimentos forçados da ditadura militar brasileira, o caso Gomes Lund, isso vai, porque resolve o problema das anistias latino-americanas. Os desaparecimentos forçados dos estados, os 3 primeiros casos hondurenhos, Velázquez Rodrigues, Godínez Cruz, Faren Garbin, é isso que vai para o sistema interamericano. É isso que vai, são as grandes questões de Estado. As grandes questões de gênero é que vão para o sistema interamericano, não é um caso isolado. Claro que o sistema teoricamente foi feito para isso, para que qualquer cidadão pudesse peticionar, mas não é essa a estratégia. Há uma estratégia, e que também se tem dúvida a quem serve a Comissão Interamericana, porque tem toda uma estratégia de análise e aceitação desses casos. Em suma, são grandíssimos casos internacionais. Tem que devastar um povo indígena inteiro para uma ação colar no sistema interamericano. Então, percebam, a Corte Interamericana sabe disso, e ela inverteu o jogo e disse, olha, a obrigação é do magistrado, porque se o magistrado controlar a convencionalidade em primeiro plano, isso não chega aqui e não dá problema de responsabilização para o Brasil. E por que eu quero parabenizar a Justiça do Trabalho? Porque foi a primeira no Brasil a entender isso. Foram os juízes trabalhistas os primeiros a entender isso. E agora, com a reforma trabalhista, eu fico muito feliz, porque eu lancei a tese, e a teoria geral da tese, que agora eu nunca vi aplicar tanto o que eu detalhei, senão na seara trabalhista, e principalmente agora com a reforma trabalhista. Né? Então, o controle de convencionalidade, ele é uma realidade. Os outros juízes e tribunais estão começando a compreender isso. Eu fiz um estudo agora, não dá para detalhar, infelizmente, já vou encerrar, mas agora, para a nova edição dessa obra, que já chega em 5ª edição, eu fiz um estudo de todos os tribunais superiores, né? Do STF, do TST, do Tribunal Superior Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça. E pude ver com alegria como tem sido controlada a convencionalidade das leis no Brasil. Não deixem, queridos e queridas, não deixem as convenções da OIT passar em branco, principalmente no âmbito agora da reforma trabalhista. Não deixem passar em branco. E, para terminar, uma dica de um professor de Direito Internacional, que eu escuto em todos os cursos que eu vou ministrar para jovens magistrados e magistradas trabalhistas em todo o Brasil. Professor, eu não encontro o decreto de promulgação dessa convenção, porque pode ser que o Poder Executivo ou não quis ou esqueceu de promulgar e publicar a convenção no Diário Oficial. Mas eu vi no site da OIT que ela está ratificada. Inclusive hoje, se você mandar um fax para o escritório da OIT em Brasília, ela responde com o número da página em que está depositado, foi depositado lá e discutido na Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, e os trabalhos do Birô também. O que eu faço? Aplica a convenção e eu te dou a saída jurídica. A Constituição não diz, lá no artigo 5º, parágrafo 2º, que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios por ela, a Constituição, adotados, ou dos tratados internacionais, agora que vem, em que a República Federativa do Brasil seja parte. Aqui que está o segredo. Seja parte. Não tem o decreto de promulgação do presidente da República. Não tem. Mas você ou oficiou o escritório da OIT, ou você viu no site. O site tem uma fé pública internacional, porque a OIT não vai mentir no site dela que o Brasil ratificou. Tem inclusive o número e a página da ratificação. O Brasil seja parte. O que é ser parte num tratado internacional? Quem diz é a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que o Brasil ratificou a destempo, 40 anos depois, 69, em 2009 só, mas está ratificada, promulgada, publicada no Diário Oficial, e ela vai dizer, parte significa ratificar um tratado em vigor. Se você, juiz ou juíza, tem certeza que o Brasil é parte, ratificou um tratado internacional em vigor,
independentemente de decreto de promulgação, que é um detalhe que não vale nada. O que vale é o decreto do Congresso Nacional, que aprova a ratificação do presidente da República e autoriza a ratificação. Ratificado o tratado pelo chefe do Poder Executivo, o nosso país é parte. A promulgação e publicação interna é mera praxe, que vem desde o primeiro tratado celebrado no Império. A Constituição diz que cumpre ao Congresso fazer e celebrar e promulgar leis. E não se refere a tratado exatamente por conta disso. Você está cumprindo a Constituição. O tratado está ratificado, o Brasil é parte, está cumprindo o artigo 5º, parágrafo 3º, e pode dar o direito ao demandante, e que ele tem direito com base nessas convenções do OIT, independentemente da promulgação e publicação executiva. Isso é um mero ato interno presidencial palaciano que vale interna corporis. Não coloca o tratado em vigor. Fosse assim, o Brasil não poderia ser responsabilizado. Quando nós ratificamos um tratado com uma potência estrangeira, a potência estrangeira não quer saber se depois daquela ratificação temos atos internos de incorporação do instrumento internacional. Isso é estelionato no plano do direito internacional. É aquela coisa, eu ratifico um tratado internacional para inglês ver. Então não caiam nessa. Claro que é bom que se promulgue e se publique, para que o povo brasileiro veja que o tratado está em vigor. Mas você, magistrado trabalhista, tem o conhecimento técnico. Então, tendo a certeza, inclusive oficiando a organização, de que o tratado está ratificado, o Brasil é parte, segundo o artigo 5º, parágrafo 2º, e segundo a Convenção de Viena, e você não é que pode aplicar, você deve aplicar essa norma internacional e controlar a convencionalidade das leis. É muito pouco tempo, deputado, para falar sobre esse tema para os colegas, mas o recado que eu tinha para dar era esse, me coloco à disposição, e agradeço novamente estar nesse belíssimo evento da Justiça do Trabalho brasileira, que engrandece e enobrece a Justiça do Trabalho e nos enche de alegria nós, professores de Direito Internacional, porque não há lugar no Poder Judiciário em que nós somos tão prestigiados como aqui. Muito obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa rica oportunidade de estar em mais um Congresso Nacional da Magistratura Trabalhista. Agradeço, em particular, o doutor Guilherme Feliciano e o doutor Bruno Alves, doutor Bruno Alves, com quem, inclusive, eu estudei, meu amigo fraterno, enfim, com ele, doutor Rodrigo também. E agradeço também aos meus colegas de mesa, deputado Patrus Ananias, ao professor Valério Mazzuoli, que tornaram mais difícil ainda a minha posição de estar aqui, né? Porque depois de uma aula dessa, qualquer consideração passa a ser, de fato, um detalhe talvez dispensável. Mas, para não dizer que vim aqui e nada disse, nada tem a colaborar, e como o painel ele chama atenção que não é apenas o controle de convencionalidade, de constitucionalidade, mas fala também na contemporaneidade, eu vou aqui, meu querido professor, né, ministro, aposentado, Carlos Alberto Reis de Paula, tratar do controle de contemporaneidade da legislação do trabalho em face dos implementos tecnológicos. Claro que eu estou querendo fazer uma expressão eloquente, mas, de fato, assim que fui convidada pela comissão local, doutor Bruno Alves, e, enfim, recebi as comunicações todas da Anamatra, e me foi indicado como tema para esse diálogo, para essa palestra, né, um tema voltado às tecnologias, às plataformas tecnológicas de intermediação de mão de obra e a reforma trabalhista. De plano, eu pensei em tratar de uma das características do que eles chamam gig economy, ou economia 4.0, que é a obsolescência programada. Por quê? Porque esse é um tema que eu acho que ele é um tema que percorre outros temas que vão tratar desse novo capitalismo chamado capitalismo tecnológico. Bom, em primeiro lugar,
Essa expressão gig economy, né, ou a economia, né, tecnológica, ela não se distingue propriamente das estruturas do capitalismo em geral, mas ela tem alguns elementos que se tornam mais agudos dentro desse sistema, e um desses elementos, eu não tenho dúvida, é o caráter da obsolescência, isto é, da inutilidade normalmente voltada à programação de validade de produtos no mercado de trabalho para fins, na economia, para fins de impulsionar o consumo. Bem, mas esse caráter da obsolescência, ele não tem no campo das relações de trabalho, ou quando se analisa a gig economy sob a perspectiva humanista, ela não tem uma relação direta apenas com as relações de consumo, mas ela é muito mais evidente nas chamadas relações de trabalho. Em primeiro plano, porque é na gig economy aonde se vê, com um caráter muito mais claro, muito mais nítido, a substituição do trabalho vivo, do trabalho humano, pelo trabalho morto, ou seja, a substituição pela robótica e pelos avanços tecnológicos. Tanto porque, né, este é um fenômeno que, na verdade, elimina, vamos dizer, estabelece aportes iniciais, mas elimina custos, na verdade, dos maiores custos da relação de emprego, como isso também estabelece uma série de transferências de responsabilidades com relação ao capitalismo para com o próprio consumidor. Né? A cada vez que nós temos a inclusão, ou que nos inserimos em uma plataforma tecnológica, nós temos que ter a exata dimensão que não só estamos roubando emprego, como estamos assumindo na qualidade de consumidor o papel de destruidores, motores, ou seja, dessa mecânica do mercado de trabalho, das relações sociais, na substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, a partir da vivificação desse trabalho morto, através do seu esforço intelectual e corpóreo. Então, portanto, na verdade, o fetiche, o elemento da fetichização da mercadoria na gig economy, ela se mostra mais evidente. Ou seja, aqui o consumidor e o trabalhador, eles estão, de fato, imbricados nas relações, ou numa simbiose no âmbito dessa gig economy, de tal sorte que os consumidores vão assumindo os papéis dos antigos trabalhadores. Bom, e essa é uma perspectiva que nós temos que analisar, em primeiro lugar, sobre a obsolescência do próprio homem dentro do processo que vive do trabalho. Né? E acho importante a gente trazer esse primeiro plano de análise do problema da gig economy, das plataformas tecnológicas, porque foi exatamente no Judiciário, a partir de uma decisão no Supremo Tribunal Federal, que houve praticamente a instalação da chamada gig economy ou do capitalismo 4.0 no Brasil, que foi o mandado de junção 618/DF, em que o Supremo Tribunal Federal, analisando um caso aqui, aliás, eu falei DF, não, é MG, um caso aqui de Minas Gerais, de um trabalhador bancário que teria sido dispensado por conta da introdução de terminais de autoatendimento. A ministra Carmen Lúcia, relatora desse mandado de junção, entendeu que o artigo, não obstante, o artigo 7º, inciso 27, não está regulamentado, que não caberia o mandado de junção para completar o sentido da locução constitucional com o fim exato de promover restrições aos implementos tecnológicos. E o que nós assistimos, a partir dessa decisão, foi, infelizmente, a substituição de boa parte do setor bancário, né, dos trabalhadores bancários, por terminais de autoatendimento. Então, nós temos que ter em vista que essas tensões que estão sendo estabelecidas dentro das relações econômicas que envolvem a gig economy, elas passam por dentro do Judiciário. E que é através do Judiciário que nós podemos eliminar ou estabelecer algum tipo de obstáculo a esse primeiro efeito deletério, que é o próprio caráter da obsolescência humana no processo do trabalho. Bom, o segundo mecanismo, e aí o capitalismo 4.0, quando ele foi estabelecido aqui, sob essa perspectiva, ou sem nenhum limite, parametrado pelo artigo 7º, inciso 27 da Constituição, e com o amparo do Supremo Tribunal Federal, né, com a obsolescência do próprio instituto do mandado de junção, que andou para trás, né, ao invés de seguir a trilha, né, que já estava sendo claramente delineada pelo Supremo Tribunal Federal, quando houve, na verdade, esse retrocesso em matéria de complementação deste conteúdo constitucional, nós tivemos um avanço significativo da informatização no setor bancário, mas também um incremento significativo nas áreas de comércio,
né, em outros setores que ainda não estão sendo devidamente analisados. Eu chamo a atenção disso porque toda vez que me chamam para falar de plataformas tecnológicas, todo mundo já pensa imediatamente nas plataformas tecnológicas de intermediação do trabalho humano no setor de transporte, né? Todo mundo já pensa imediatamente no Uber, já pensa no 99, no Cabify, mas se esquece que, na verdade, a gig economy ela está, na verdade, em boa parte dos setores e comendo empregos reais no mercado de trabalho brasileiro, né? Então, por exemplo, né, essas chamadas, enfim, mercados, lojas virtuais, o que elas estão fazendo, na verdade, é retirando o papel dos vendedores empregados, né, dos trabalhadores empregados vinculados ao comércio varejista, e isso tem tido também impactos ainda não claramente mapeados no Brasil. Bom, um segundo aspecto de obsolescência, né, que surge nesse capitalismo 4.0, a obsolescência da própria legislação do trabalho, né? Nós que estávamos, na verdade, discutindo, ou ainda discutimos, ano passado, aqui, por exemplo, em Minas Gerais, o TRT da Terceira Região, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, a Associação dos Advogados Trabalhistas aqui de Minas Gerais, e alguns setores da academia, dentre elas a própria UFMG, minha colega aqui, professora Adriana, também participou, foi coordenadora do evento. Nós fizemos um congresso, um seminário internacional, né, temos aqui também o doutor Pepe, né, Zé Eduardo Chaves, que é grande especialista nesse tema, e a grande discussão daquele momento ainda era, né, se nós estaríamos ou não diante de uma relação de emprego. E essa discussão me parece ter sido superada pelo próprio modelo, porque hoje me parece que, para essa estrutura do capitalismo tecnológico, mais importante do que não ser emprego é ser emprego precarizado na forma da reforma trabalhista. Quando a gente analisa todos os novos institutos que vieram, né, para estabelecer várias fórmulas atípicas de emprego ou fórmulas mais precárias, todas elas cabem como uma luva no trabalho com intermediação tecnológica. É o caso, por exemplo, do trabalhador intermitente, é o caso também do trabalhador autônomo, que agora, depois que caiu a MP 808, volta a poder ser, enfim, exclusivo ou não, né? Então, portanto, ao se desconectar daqueles elementos presentes dentro das estruturas do capitalismo tecnológico e ficarmos ainda com os olhos dentro daqueles cânones que foram criados para exclusão de proteção das relações de emprego, porque isso nós temos que ter em vista. Na verdade, todos esses pressupostos da relação de emprego vieram, na verdade, para fechar o cerco, os muros de proteção. E, à medida em que ainda ficamos presos dentro desses muros e as relações econômicas de trabalho, especialmente no campo da gig economy, passem ao largo desses muros, o que nós estamos fazendo é fechando o olho para a realidade e, portanto, nós estamos criando uma obsolescência da própria legislação do trabalho com relação ao estudo de arte e, portanto, de aplicação e de enfrentamento real desses problemas. Eu chamo a atenção disso, por quê? Porque o problema dos chamados trabalhadores autônomos, né, que são chamados de trabalhadores trabalhadores por conta própria, eles não são trabalhadores por conta própria. Por exemplo, no campo dos instrumentos tecnológicos, cada vez fica mais claro o caráter de dependência econômica desses trabalhadores para com as estruturas tecnológicas no qual eles são os partícipes. Então, por exemplo, para voltar nos exemplos mais conhecidos a respeito da gig economy, no que diz respeito, né, à principal plataforma de intermediação de trabalhadores no setor de transporte, né, é muito claro que não só existe uma dependência econômica com relação à necessidade de se manter vinculado àquele programa, ou seja, a liberdade de ligar ou não, de estar ali ou não naquele programa é mais uma virtualidade do que uma realidade, pois, afinal de contas, nós temos um trabalhador que aluga um carro numa empresa de locação de veículos para se manter dentro desse sistema, né? Então, ele tem que enfrentar os custos diários de uma locação de automóveis, e quando você vai analisar, esses contratos eles se baseiam, na verdade, em relações espúrias entre as detentoras do poder econômico tecnológico com as entidades, na verdade, que são detentoras desse capital, desse acervo, que é utilizado na dinâmica do negócio, do empreendimento, e aí, esse trabalhador, que é considerado trabalhador por conta própria, ele, por conta própria, não tem nada, né? Ou seja, é o capitalismo 4.0
4.0, que é 0 em finalidade social, e o trabalhador de 4. Então, não é 0.4, é 0,4. Né? O 0, capital social, e trabalhadores e instituições sociais que nivelam essas relações absolutamente de 4. Bem, além disso, tudo que era também dentro desse capitalismo tecnológico considerado rígido, inflexível, né, torna-se também obsoleto. E a legislação do trabalho, que era, em regra, considerada, na verdade, enfim, impensável ou não cabível dentro desse modelo de nova gestão do capitalismo, passa a ser agora, com a nova reforma trabalhista, na verdade, o paradigma completo e total de como dar o tratamento do tempo humano, o tempo de trabalho para fins de intermediação desse tipo de trabalho, para fins de alocação nesse setor específico da economia. E eu chamo a atenção disso porque nesses setores, esse setor ele evidencia de modo muito claro uma tendência do capitalismo moderno, de trabalhadores terem jornadas de trabalho, às vezes, extenuantes, ou seja, não obstante a gente ter no campo da luta dos direitos humanos, né, de proteção da pessoa humana, como garantia fundamental número 1 da pessoa humana, quanto trabalhadora, ter uma limitação da sua jornada de trabalho, né, sendo que todo o sistema, inclusive com normas absolutamente, diretamente aplicáveis às relações de trabalho brasileiras, né, com limitação de 8 horas de trabalho, a reforma trabalhista estabeleceu uma flexibilidade que permite, na verdade, a partir de banco de horas, a partir de outros instrumentos flexíveis, não computar o verdadeiro tempo de trabalho, o tempo que é necessário à produção do capital, à reprodução do capital e, portanto, a mais-valia dentro do contrato de trabalho. Por essa razão, essas figuras e esse capital tecnológico tem sido, na verdade, um local propício a aparecimento, não só de figuras atípicas de trabalho, de relações mais flexíveis, mas ela tem convivido com o quê? Com uma figura que é do tratamento em quase condições análogas de escravo, que é outra matéria que esbarra também nos tratados internacionais de direitos humanos. E, de outra ponta, nós temos, nesse mesmo mercado, a tendência também de trabalhadores ofertarem a sua força de trabalho sem terem número suficiente de horas asseguradas pelo seu empregador ou pelo intermediador da mão de obra, né? O que é absolutamente permitido, né, pelo trabalho intermitente, inclusive agora com a volta, né, da aplicação de pena pecuniária em caso de recusa, o que também me parece ser, no controle de convencionalidade, absolutamente inaceitável à luz do que preconiza as convenções número 29 e 105 da OIT. A 105 fala que os instrumentos econômicos de pressão para fins de empregabilidade são considerados fórmulas, né, de serviços forçados. Então, portanto, esse tipo de mecanismo ele é de mecanismo de serviço forçado. Então, quando se tem esse tipo de mecanismo estabelecido, o que se tem, na verdade, é a concorrência de elementos para propiciar a inclusão, ou seja, a inclusão através do direito do trabalho dentro de um estándar formal de emprego, mas sem as condições sociais de que esse trabalhador tenha para se manter dentro de uma sociedade como um trabalhador que tem condições de receber ou de oferir renda suficiente para se manter dentro de padrões dignos. Então, tem ocorrido concomitantemente com o desenvolvimento desse capitalismo tecnológico, é o crescimento da taxa de trabalhadores pobres no mundo. E só para não dizer que não vou, porque eu não gostaria de inserir muitos dados aqui para os senhores, mas para dizer ou dar dados precisos com relação ao que tem mapeado a Organização Internacional do Trabalho, especialmente com relação aos desafios do futuro do trabalho para fins de implementação do trabalho decente. A OIT ela vem mapeando, nos últimos anos, 17 indicadores no mercado de trabalho. E ela tem observado que há um crescimento de trabalhadores pobres, isto é, trabalhadores que são formalmente inseridos na sociedade através das relações de trabalho ou emprego reguladas pelo Estado, mas que não recebem pelo menos $1 por dia. E isso, em termos de números ou de percentuais, 72% da população latino-americana está dentro desse padrão de pobres no sentido configurado pela OIT. Os nossos indicadores são os mesmos da África subsaariana. Ou seja, para quem acha que nós somos diferentes da África, nós estamos hoje numa linha divisória entre
eixo norte-sul, tanto em termos de saltos tecnológicos, de onde surge esse capitalismo, quem é hegemônico nesse capitalismo, aonde volta, né? O capitalismo ele tem que realizar mais-valia, é a volta do valor aos seus países de origem que vai realizar essa mais-valia. Mas, além desse salto distintivo em matéria tecnológica, nós temos ainda um salto distintivo com relação ao tratamento e ao enfrentamento da pobreza desses trabalhadores que são inseridos dentro desse mercado tecnológico. E isso me parece que é uma linha primeira que os senhores têm que tratar quando se está falando em controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade para tratar de relações mais contemporâneas ou para que se tenha uma contemporaneidade do direito do trabalho com as estruturas reais da sociedade. Por fim, eu quero lembrar que nada mais importante para esse capitalismo tecnológico do que tornar a própria justiça do trabalho obsoleta. Não basta para ele, para esse capitalismo, apenas tornar o homem obsoleto, o emprego obsoleto, as instituições jurídicas, os marcos jurídicos de regulação obsoletos. Também é necessário criar uma obsolescência programada para as instituições que estão a serviço da aplicação do direito do trabalho. Eu não tenho dúvida que, dentro do cenário que agora se desenha, né, enfim, de insegurança com relação a, enfim, a pobreza agora, no sentido legal ou não, para fins de demandas gratuitas da Justiça do Trabalho, eu tive conversando muito com meu companheiro a respeito dessa questão do pobre em sentido legal, para fins de demandas gratuitas na Justiça do Trabalho, e nós chegamos à conclusão que agora a legislação do trabalho está criando até uma matéria de obsolescência entre pobres, porque nós temos os pobres no sentido civil e os pobres no sentido trabalhista. E os pobres no sentido trabalhista, eles não podem nem sequer correr o risco de demandar. Nem correr o risco de demandar. E, neste risco de demandar, sob pena de ser condenado aos honorários advocatícios e aos honorários periciais, para que os advogados e peritos não morram de fome, para que esses não fiquem pobres, né? Eu sou da classe dos advogados, mas nós advogados temos plena consciência de que estão manipulando as discussões a respeito de honorários advocatícios para simplesmente enxugar a justiça de trabalho, fazer a liofilização judicial trabalhista. E, a partir desse risco, desse terror da sociedade, a partir das discussões ou das técnicas aplicadas no mapeamento das ações de interesse dessas grandes companhias no Brasil, e nós sabemos disso, elas fizeram um mapeamento, atuação estratégica no Brasil, e as incertezas com relação às caracterizações concretas dessas relações sociais, elas acabam estabelecendo para com uma relação desse jurisdicionado para com a Justiça do Trabalho, numa perspectiva de que essa justiça também lhe é absolutamente obsoleta, porque ela também não está dando, ela não faz frente, ela não apresenta uma resposta adequada, né, a essas grandes inflexões nacionais. Esperando que a Justiça do Trabalho não se torne obsoleta, esperando que o próprio judiciário venha a não tornar o homem não obsoleto e que o contrato de emprego, com todas as suas clássicas proteções, inclusive com relação ao tempo de duração do trabalho, salário mínimo vital e outras tantas garantias importantes, nós aguardamos, né, que este momento da reforma trabalhista seja enfrentado com seriedade por os senhores magistrados trabalhistas e, através desses mecanismos de reconstituição do sistema e recomposição do sistema a partir dessas realidades econômicas, essas realidades sociais que estão embaixo dessas grandes teorias jurídicas, que sirvam os controles de convencionalidade, constitucionalidade e, especialmente, o que eu chamo de contemporaneidade, ou que o juiz fique um pouco mais atento para esse caráter manipulatório da gig economy e a tendência de um homem ser superado em sua vontade e sua determinação. Eu chamo a atenção disso porque não é de hoje, e aí eu vou me lembrar aqui, né, eu estava lendo, eu ando relendo alguns clássicos, e peguei Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, para ler. E lá ele dizia, isso nós estamos falando do início do século XIX, que chegaria um ponto em que o homem poderia substituir
todas as suas decisões e suas vontades por uma placa matemática de algoritmos. E que, a partir desse momento, o homem não seria mais homem, ele poderia ser equiparado a um rato, porque ele faltaria exatamente vontade e determinação. Nós, seres humanos, dotados, portanto, de alma, né, e de vida, nós temos que dar ânimo, nós temos que animar essa legislação trabalhista, infundindo a ela valores que são um pouco mais parametrados pela valia humana e não pela mais-valia do capital. Muito obrigada.